ma se stringo le tue mani fra le mie, io ritrovo il mio mondo, io ritrovo il mio mondo e ti amo così, io ritrovo il mio mondo e ti amo così. Ma se stringo le tue mani fra le mie, io ritrovo il mio mondo, io ritrovo il mio mondo e ti amo così. Boa noite. Estamos falando de São Paulo, Brasil para o mundo, com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância, transmitindo conhecimentos e praticando a arte psíquica, junto com os amigos que participam desse grandioso programa, a cura e o conhecimento espiritual à distância. Algo que jamais o ser humano imaginaria que seria possível, mas uma das coisas impossíveis que acontece. O que seria o impossível? Impossível é aquilo que o ser humano ignora e não faz nada para mudar. Então, diante disso, se torna impossível. Se você tem algo que você ignora, que você quer mudar, então você faz alguma coisa para mudar. É assim, se passarmos os grandes cientistas, os grandes personagens que nós conhecemos da humanidade, uns descobrindo uma coisa, o outro descobrindo outra, o outro descobrindo a lei da gravidade, o outro descobrindo a luz, a comunicação, os meios de comunicações, o rádio, o telefone, etc., e agora a internet. Então, isso são tudo coisas impossíveis. Vocês já imaginaram 200 anos essas grandiosidades, essas grandes cidades, essas iluminações fantásticas, aviões andando por tudo quanto é lado? Como é que isso veio acontecer? Como é que Bartolomé de Gusmão começou, numa das encarnações, imaginou que devia se criar algo para nós voarmos? Aí ele não conseguiu, ele desencarnou com o nome de Bartolomé de Gusmão, reencarnou com o nome de Santos Dumont e conseguiu implantar a aviação no mundo que nós hoje conhecemos. Então são as grandes descobertas, e outras tantas, e virão, a partir do momento que nós estivermos firmes dentro do conhecimento, da divulgação do conhecimento, para que outras grandes almas tenham oportunidade de fazer as partes que lhe competem. Porque existem muitos seres humanos no planeta Terra, especialmente na atualidade também, grandes espíritos movidos por interesse, com missões especiais, mas existe uma névoa que os envolve, que nos deixa chegar no lugar que tem que chegar. Então, diante disso, nós precisamos divulgar a espiritualidade, porque é a única ciência definitiva como a matemática. A espiritualidade é uma ciência que deve ser desvendada e divulgada dentro dos seus mínimos detalhes. A espiritualidade é a análise dos fenômenos que acontecem durante a lei da natureza. Se nós analisamos os fenômenos da natureza, nós, naturalmente, se define que a espiritualidade verdadeira é uma ciência. O misticismo não tem nada a ver com a espiritualidade. O misticismo é apenas algo criado por seres humanos desequilibrados do passado e do presente, e aí se cria essa balbúrdia que está criada no mundo e as pessoas não se entendem. E o vício se alastra como se alastra uma epidemia, porque na realidade o vício é uma epidemia, é uma das maiores desgraças que está envolvida a humanidade. Pelo vício você se torna criminoso, pelo vício você mantém um ódio mortal contra outros seres humanos, pelo vício você mantém suas crenças imbecis, aquelas crenças que te dominaram e que dominam. Por isso que você muitas vezes luta, mas você não consegue nada, porque você está envolvido no vício. Então, como que se muda isso? Se muda através da reeducação da vontade.
Como é que se reeduca a vontade? Se reeduca através das práticas meritórias diárias, e a limpeza psíquica é fundamental e primordial para tudo. Entendeu? Para todos. Para todos. Por mais alto grau que você esteja ocupando um encargo no mundo terra, que são cargos para você exercer algum trabalho, por mais alto, por mais meritório que ele seja, se você não fizer a limpeza psíquica, que é a prática da limpeza psíquica, que é a higiene mental, que você se ligar aos mundos astrais superiores que de lá vem tudo aquilo que a inteligência humana conseguiu materializar e emplanar no mundo terra, vem do mundo superior, vem dos mundos mais avançados, inclusive esse trabalho grandioso que nós fazemos, que é o canal do Luiz de Matos, é o canal da Força Criadora. Então, diante disso, precisamos pensar e raciocinar. Vamos ver hoje com o título do vídeo é Fanatismo Condenável. Então vamos ver aqui dentro de um trecho do livro do Racionalismo Cristão, do Espiritualismo Científico, A Vida Fora da Matéria, o que nos mostra, o que seria esse fanatismo condenável, embora já falamos isso diversas vezes, mas são uma das coisas que nós devemos nos bater a todo momento, porque o fanatismo deixa você inutilizado, deixa você uma pessoa inútil, deixa você uma pessoa fracassada, uma pessoa com ódio, com inveja, com rancor, com tudo. Você imagina que muita coisa que eventualmente Deus não está te dando, que Ele deve te dar, Ele está dando só para os outros, mas você não merece, ou lhe disseram que você tem outras coisas, depois vão sofrer a vida eterna lá no paraíso. Então você fica aí vendo uma pessoa desequilibrada, fanática, e não faz uso do raciocínio. Então, o astral superior, a força criadora nos dá o livre-arbítrio, nos dá a consciência, nos dá a força de vontade, nos dá o raciocínio, nos dá a mediunidade, o sexto sentido, uma série de qualidades espirituais, e o ser humano não faz uso delas, só faz uso contra si mesmo, tendo ódio do seu semelhante. Então, não importa o que o seu semelhante pensa, o que ele está pensando, o que ele está fazendo, importando o que você está fazendo na sua vida, que tipo de pensamento que você tem. Mas você tem a mania de se intrometer na vida dos outros, porque você se acha uma perfeição, você se acha que sabe de tudo, você não sabe nada, absolutamente nada, porque nos meus 76 anos de estudo, pesquisa, prática, eu estou quase a estaca zero. Cada vez que eu aprendo alguma coisa, eu vejo que eu aprendi nem um grão de areia. O que nós precisamos aprender seria um oceano, meus amigos. Então precisamos descer desse pedestal mental, que cada um, querendo mostrar que é superior ao outro, não passa de bando de imbecis, de pessoas fanáticas, estúpidas, ignorantes. É isso, meus amigos, que o mundo está mergulhado, nesse fanatismo condenável. Então vamos verificar o que diz sobre o fanatismo condenável, um dos trechos aqui. Se todo fanatismo é condenável, pelo poder que tem de obliterar, para anular a razão e impedir que o raciocínio seja exercitado, o religioso é mais nocivo ainda. Então, o fanatismo religioso é um dos fanatismos mais nocivos que pode existir sobre a face da Terra. Especialmente o fanatismo dentro da religiosidade, de determinadas crenças, inclusive do próprio espiritismo, o kardecismo e outras coisas, que eles dizem que é uma ciência, porque fala com o espírito, vão falar com o raio que o esparta. Você é um espírito, você comentando com os seres humanos dentro com você está falando com o espírito. Não precisa de mortos para cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua vida. Sim, você permite que os mortos deixem você infeliz, você permite que os mortos te deixem você se suicidar, você permite que os mortos te deixem você pobre, de alma e de corpo e de tudo, de todas as formas, porque os mortos, as pessoas mortas, são os espíritos do astral inferior, são as energias negativas que o mundo está envolvido de todas as formas. Então, com a limpeza psíquica, nós nos ajudamos esses seres desencarnados, que foram eventualmente nossos parentes ou não, mas a partir do momento que você é viciado, que você tem vício, você atrai espíritos de todas as classes da baixa camada do astral inferior. Então, se você quiser continuar nessa vida miserável, que continue, tá? O problema é único e exclusivamente seu. Mas se você quiser mudar, o problema passa a ser nosso. Porque nós vamos trabalhar junto com você para você mudar essa situação catastrófica que você se encontra. Tá? Então, é preciso praticar a limpeza psíquica todos os dias, de manhã e de noite. Porque o astral inferior não dorme. O astral inferior não fica perdendo tempo. Ele quer te derrubar de todas as formas. Ele está ligado
aos pensamentos dos invejosos de outros espíritos, ou eventualmente está ligado a inimigos seus que tentam te derrubar de todas as formas. Então, na realidade, ninguém chuta um cachorro morto. Se você está se destacando na vida, que você está fazendo alguma coisa, que você tem algo mais que outros não têm, você cria uma inveja miserável na sua volta por uma ignorância espiritual das outras pessoas. Isso não é problema seu, isso é problema dos outros. Você é uma pessoa dinâmica, que você está se destacando na vida através do seu trabalho, do seu esforço, não importa como você está fazendo. No entanto, infelizmente, a inveja dos familiares, do vizinho, parente, todos se dirigem para você para te derrubar. E de uma hora para outra, quando você menos espera, você começa a ter uma série de problemas, tanto na vida familiar, como na vida particular, de todas as formas. Então, cuidado. Faça uma limpeza psíquica, não se ligue a pensamento com pessoas desonestas. Se comercialmente você deve ter um contato com uma pessoa que seja desonesta, tenha esse contato, mas se afaste dessa pessoa imediatamente. Só trate com essa pessoa de negócios. Negócios são negócios. Trate com isso com cuidado, porque qualquer descuido você pode colocar tudo a perder. Ainda porque gerando ódios e paixões é capaz de levar a criatura a cometer os atos mais desalmados e os crimes mais abomináveis. Vocês não imaginam, meus amigos, que a religiosidade, a pessoa religiosa, a pessoa fanática, ela é levada a praticar os maiores crimes. Ela mata, ela assalta, ela rouba, ela até rouba e assalta para dar dinheiro para a igreja. Ela é capaz de dizimar a própria família para dar dinheiro para a igreja. Para esses bandos de safados, de pastores e miseráveis que estão no mundo aí a enganar falando em nome de Deus. Então vocês tenham cuidado, mas muito cuidado mesmo. E aquelas pessoas que tiverem contato comigo, tiverem contato com o astral superior, tiverem contato com aquilo que o trabalho que estamos fazendo dentro deste canal, tomem cuidados. Não tenham medo de nada, mas tomem cuidados. Tá? Não se abram com ninguém, não conte sua vida para ninguém. Nem para a irmã, nem para pai, nem para mãe, nem para ninguém. Guarde o seu sentimento para você. Faça o que te dá prazer de fazer, desde que não esteja prejudicando ninguém. Ha capito? Ou não hai capito ancora? Na história da humanidade, não precisa ir muito longe. Na história da humanidade, veja que a barbaridade que o cristianismo fez no mundo. Matou tanta gente e continua dizimando milhões e milhões de pessoas no mundo. Então, portanto, meus amigos, não podemos brincar, porque a magia negra, os espíritos do astral inferior, junto com os encarnados desonestos, está implantada, está dominando toda a humanidade, com raríssimas exceções. Então não pode se brincar com fogo, porque quem brinca com fogo, um dia vai se queimar. Isso não é nesta encarnação, será na próxima. Então não adianta se queixar, meus amigos. Ninguém é vítima nesse universo infinito. Cada um tem aquilo que merece, na qualidade e quantidade que fizer jus. Na história da humanidade não existem guerras tão bárbaras, tão implacáveis, tão cruéis, tão ferozes, tão brutais, tão espontaneamente perversa e desumana quanto as religiosas. As maiores guerras do mundo são as religiosas, que dizimaram milhares e milhares de pessoas. E atualmente com um palavreado tudo insosso, umas padralhadas de bostas de padre, que ficam falando de coisa por exemplo, dando palpite, dando orientação, porque são um bando de pervertidos que não constituíram família. Para mim, um ser humano que não constitui família, que não tem filho, não tem um relacionamento normal, para mim não é um ser humano, ele não tem direito humano nenhum, ele para mim é desumano. Então, portanto, para mim isso benito, espiritualmente são outros assuntos. Mas de uma certa forma, eu estou aqui divulgando aquilo que a força criadora me intui, então se encaixa exatamente aquilo que eu estou dizendo. Então é preciso que os seres humanos tenham dignidade, e saber o que é dignidade, ser solidário, saber o que é solidariedade humana, saber caridade, o que é caridade? Caridade é cumprimento do dever. A caridade foi criada para insuflar a vaidade, para encobrir a vaidade de todo caridoso é vaidoso. Tem vaidade, ele faz por vaidade. Ele quer fazer uma troca com Deus, ele quer ganhar com Deus, ele quer fazer as coisas para os outros porque Deus lhe dá alguma outra coisa, porque Deus vai salvar de alguma forma. Então isso aí não é caridade, isso aí é fanatismo, é estupidez humana, é ignorância. Jamais o mundo assistiu a sua
tamanha crueldade de vandalismo que participaram das cruzadas, cujo ódio levou a desesperar indefeso, a aterrorizar velhos, mulheres e crianças. São os maiores atos criminosos que o cristianismo praticou. Então, portanto, o próprio palavreado, quando fala cristianismo ou racionalismo cristão, para mim não tem nada a ver com espiritualidade. E vocês podem se doer, meus queridos racionalistas, meus queridos presidentes de casa racionalista. A palavra racionalismo cristão não tem nada a ver com espiritualidade. Eu não sou racionalista e não sou espiritualista. Eu sou espiritualista pura e simplesmente. Crio minhas próprias normas. E elas funcionam. É isso que eu passo para vocês. Muitas pessoas dizem, mas que tipo de racionalista é esse? Eu não sou racionalista. Eu passei pelo racionalismo cristão. Eu divulgo a espiritualidade, eu divulgo aquilo que me é intuído por Luiz de Matos, pelos grandes mestres da humanidade, porque tudo que está errado no mundo tem que roer. Inclusive essa palavra que está no racionalismo cristão. Não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com a doutrina de Luiz de Matos, que Luiz de Matos implantou. Luiz de Matos, quando ele foi embora, parece que o nome era sempre Espírito, Amor e Caridade, uma coisa parecida, ou sempre Espírito Redentor, ou Espiritismo Científico, uma coisa parecida, mais ou menos isso. Não tinha nada a ver com o racionalismo cristão. Eu não sei onde que Antônio Cotas foi arrumar esse nome para colocar no racionalismo cristão. Todas as pessoas nós sabemos que cometem falhas. E uma das falhas de Antônio Cotas foi exatamente essa. Embora ele foi um baluarte, foi um divulgador dos ensinamentos de Luiz de Matos, fez coisas extraordinárias, mas falhou nesta parte. Isso é a pura verdade, meus amigos. E não adianta se doer. Tá? Tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Se vocês quiserem realmente que um dia a doutrina de Luiz de Matos não venha sofrer as consequências que está sofrendo na atualidade. Porque nós estamos aqui, não estamos combatendo o racionalismo cristão. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, neste canal, para mudar coisas erradas que eventualmente existem e que irão existir por muito tempo. Não quer dizer que nós estejamos fazendo alguma falha. Estamos também, porque só pode errar alguma pessoa que faz alguma coisa. Quando você não faz nada, você não erra coisa nenhuma. Então você é a pessoa mais perfeita do mundo, porque nunca fez nada na vida. Então você não erra. Você fica lá, eu nunca errei, eu nunca fiz mal a ninguém, você nunca fez nada. Você é uma víbora, um pervertido que está no mundo da terra, azucrinando, ocupando o espaço de outros espíritos que estão no mundo espiritual, que gostariam de reencarnar, mas não, você está ocupando o lugar deles. Você não tem esse direito, porque isso vai te custar muito caro, depois que desencarnar, ajustar conta com a sua própria consciência. Então, portanto, isso é um canal de alerta. É alertar você, para você ser digno do corpo físico que você está possuindo, que a inteligência cósmica te deu, de uma forma ou de outra, porque você não é dono de nada. Ninguém é dono absolutamente de nada. Absolutamente nada, ninguém é dono, mas nem de um fio de cabelo. A pavorosa noite de São Bartolomeu, as fogueiras acesas pela Inquisição para queimar vivas depois de horrivelmente martirizadas e mutiladas, as vidas do ódio gerando pelo fanatismo religioso, o espírito dos próprios sacerdotes inquisidores, são um exemplo bem ilustrativo do extremo e de que esse fanatismo pode levar o homem. Que barbaridade, meus amigos. Eles impõem suas regras idiotas e que impõem às outras pessoas. Em vez de estudar o que seriam os fenômenos da mediunidade, os fenômenos que aconteciam com as mulheres e homens do passado, os fenômenos da mediunidade que queimavam as pessoas como se fossem bruxas. Bruxos são eles. Se demônio existisse, eles são demônio em pessoa. Todos, padres, pastores, papas e toda essa corte de miseráveis, com raras exceções. Na melhor das hipóteses, o fanatismo religioso, e ninguém, por mais que o demonstre, está por ele dominado, se considerado fanático, enfraquece a linha e reduz a impotência da vontade humana. Então o fanatismo se enfraquece, reduz totalmente a sua potência, ele não tem força para nada, ele é um babaca, é um tonto, é uma pessoa que fica reclamando, falando em Deus toda hora, e ligado à magia negra, ligado aos espíritos do astral inferior, que foram religiosos quando vivos eles estavam. A maioria dos religiosos, quando desencarna, permanece na atmosfera da Terra, permanece aqui neste planeta, perturbando os outros religiosos, levando-os ao fanatismo, como ele também é um fanático. O homem, que por excelência é um espírito criador, quando influenciado pela falsa ideia do milagre, da ajuda divina, espera dos quais se detém inerte em lugar de esforçar-se para ajudar a si mesmo,
chega muitas vezes ao fracasso por não saber utilizar-se das duas forças poderosas que possui, que é o devidamente exercitada, que teria conduzido ao triunfo. Essas forças que na maioria dos seres humanos ignora adormecidas se chamam vontade e pensamento. Não existe nada mais poderoso do que a vontade e o pensamento. Se você liga ao pensamento uma vontade poderosa, você atinge o infinito. Você muda tudo que você imagina, não é de uma hora para outra, porque a natureza não dá saltos, mas você muda as pessoas no mundo, seja ela onde for. Então você tem que se direcionar, usar essas duas forças, que são vontade e pensamento. Os deuses mitológicos também fizeram milagre na imaginação fantasiosa dos adoradores, e daí a autoridade ou prestígio que desfrutam junto aos seus fiéis. Quer dizer, você cria um deus mitológico, começa a contar uma história, eles se tornam poderosos. Então, esse tal deus, ele fez tanta coisa, né? Já tem a deusa também da sem vergonhice lá, que namorava a Chuchu, então ela disse que fazia tudo, que ela era uma fazedora, ela conquistava até os grandes deuses. Aí o Deus casou com uma outra deusa, aí deu uma deusada, aí não fizeram Deus ali, tá aí. As histórias estão aí contando, então você feito um paspalho, fica acreditando nessas baboseiras. Não há diferença sensível, por isso, entre os deuses milagreiros da mitologia, os não menos milagreiros das verificadas religiões atuais, está apenas a progredir, a aperfeiçoar os métodos de adorar, e que se tornaram, como já foi dito, mais finos, mais distintos e mais requintados. O que aconteceu com as religiões na atualidade? Se tornaram mais distintos, mais finos e mais requintados para enganar você. Porque você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que sofre pela vida, porque não raciocina, que você dá importância para essas pessoas. Como é que você pode pensar que esses religiosos vão levar dinheiro para Deus? Por que você não imagina um pouco que um livro que foi escrito foi um ser humano que escreveu? Não foi Deus que escreveu tantas baboseiras? Como é que Deus iria escrever um livro pornográfico, como no caso da Bíblia? A Bíblia é um livro pornográfico que induz o ser humano ao crime. É um livro mentiroso. Leia o livro, que você é religioso, leia o livro. Você não lê nada. Você vai por aquilo que o pastor te diz. Os pastores pegam aquela bostalhada que está na Bíblia, começam a falar sobre o assunto, e diz que tal coisa deve ser a força. Mas se eles falam meia dúzia de palavras, já vão para o dízimo. Vão para o dízimo, vão dar conta do banco, para você mandar o dinheiro, etc, etc. Porque eles precisam de dinheiro. Para quê? Para viver uma vida de vagabundo, sem vergonhas. Tem uma bispa idiota por aí, só de colocar a mão no pé da bispa, uma moça fedorenta, feia, pachuchu, que não passaria nem perto de uma fedorenta dessa, passaria na outra rua, a pessoa vai lá e põe a mão no pé da idiota, no pé esquizorento. Se fosse um pé bonito, ainda vai. Mas é um pé tudo escrofunhento, tudo torto, com os dedos tudo escrofunhados. E você vai lá passar a mão para você, para ser abençoado. Você dá dinheiro, R$100 ela cobrava para isso. Você não tem dinheiro mais nem para comprar um leite para seus filhos. Você está numa miséria desgraçada. Você não compra nem uma vassoura para varrer sua casa e você vai dar dinheiro para a igreja. Que tipo de mentalidade é essa? Quem colocou isso tudo na sua cabeça? Então é isso, meus amigos. Precisamos falar a verdade nua e crua como ela é, porque os tempos são os tempos chegam, vão embora, continuam. É isso aí, meus amigos. Então, chegamos ao final sobre o bate-papo aqui. Vamos verificar se tem algumas pessoas no ar que gostariam de fazer alguma pergunta. E daqui a pouco nós vamos para a limpeza psíquica, polizia psicológica, se diz em italiano. Está servido? Está água abençoada. Está pensando o quê? Aqui tem água benta também. Brincadeira. Acontece o seguinte, meus amigos. Na hora que você está almoçando, está jantando, está na sua casa, o ambiente está limpo, tudo automaticamente fica energizado de forma positiva. Tudo, a água, o alimento, tudo que for que está na sua casa, fica energizado se você criar um ambiente positivo na sua casa. Mas não deve ser feito por fanatismo. Eu fiz um vídeo hoje que falei exatamente sobre que
Ninguém precisa de ajuda de espírito, porque o espírito não ajuda ninguém. Porque eu vi um negócio, uma postagem de uma idiotice dentro do espiritismo, a pessoa ele vem aparecer na minha frente aqui, eu estava aqui no ar, eu estava aqui sentado no escritório, fazendo um negócio, me aparece um negócio lá no YouTube. Falei, tá bom, vou fazer um vídeo sobre isso, porque para mostrar para as pessoas que os espíritos não ajudam ninguém. Na realidade, o próprio Astral Super não ajuda, ele faz a coisa porque tem que fazer. É isso, nos traz ajuda porque nós a merecemos. Então não é uma coisa que alguém vai te ajudar que você fica devendo um favor. É uma coisa recíproca. Você se liga, essas almas do universo, esses grandes mestres da humanidade, esse espírito de luz, ele te dá aquela energia espiritual que você precisa, eles limpam o seu ambiente, a sua casa, os locais, etc. Mas deixam você mais tranquilo. Eles não te ajudam em nada. Ajudam sim. Em contrapartida, é claro que ajuda porque limpa o ambiente. Se você está com o ambiente limpo, automaticamente é uma ajuda que você está recebendo. Mas por que você está recebendo ajuda? Porque você merece. Então, é bem diferente a coisa. Quando você merece, você tem a ajuda necessária que você precisa. Se você não merece, não vai ter. Tá, Gabi? Então não tem. Não dá para fazer troca, breganhar. Porque depois quer breganhar égua, quer breganhar jumento, breganhar espingarda. Tem a Feira do Rolo por aí em algum lugar, Caruaru, Rio de Janeiro, São Cristóvão. Eles trocam tudo, cabrito por bode. Aí tem a rebuchada de bode lá. Estive lá uma vez no Rio de Janeiro, eles matavam o hospital dos cabritos lá na festa, lá em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Na época ainda não tinha tanta coisa, porque agora nem de avião eu passo mais no Rio de Janeiro. Né? Só se eu souber que a rota do avião que eu pegar vai para o Rio de Janeiro, eu pego outra rota. Vai rotar em outro lugar. Pega para outro lugar, vai para outro lugar. Não vai passar por cima do Rio de Janeiro porque o negócio está bravo. Eu tentando trouxa por aí, gordo do Rio de Janeiro. Né? Cidade maravilhosa. Era. Deveria ser, mas não é mais. Não é mais porque a magia negra está estatada, mesmo estando lá na Casa Matriz do São Cristão, a magia negra domina toda essa forma, porque é um lugar onde a pessoa só vai para fazer sem vergonhice. Não vai para produzir nada de positivo. Aí vem os estrangeiros lá, né? Os estrangeiros vêm visitar o Brasil, um monte de coisa. São um bando de porco lá que não faz nada, que vem aqui no Brasil para encher o saco. Né? Depois levantam umas burdoadas, depois reclamam, no Brasil aconteceu tal coisa. Né? Porque ele merece, vai fazer o quê? Ele vem para bagunçar. Então ele merece o que ele acontece, para deixar de ser trouxa. Por que ele não fica na nação dele fazer as merdas que ele vem fazer aqui? Faça lá. Quando você vai para um lugar, você vai viajar para algum lugar, faça alguma coisa melhor do que você faz. Tá? Por que não? Tem que fazer coisa melhor, para você poder atrair as coisas superiores naquela localidade, criar um ambiente melhor naquele local. Então você se desloca com a força criadora junto com você. Onde você vai, ela vai junto. Então a espiritualidade é nômade. Quer dizer que ela está em toda parte onde você estiver. Ok? Valdeir Tavares, tenho acordado de madrugada e não consigo mais dormir. Faço as radiações, mas não durmo, peço a alguém que me dê ajuda. Está fazendo errado, não precisa pedir nada. Levanta de manhã, vai tomar um banho, corta a unha do pé, você está com a unha do pé tudo trufulhada, né? Faz a barba, né? Passa o perfume, faz as irradiações sem pedir nada, e vai poder dormir tranquilo. Se não vai dormir, é porque não tem mais sono, então vai ler algum livro. Tá? Porque tem gente que quer dormir o tempo todo, quer dormir. Mas você dormiu 4, 5 horas, acabou, não precisa dormir mais. Vai trabalhar, fazer outra coisa, né? Não tem alguma coisa para fazer em casa? Vai para a sua casa, o quintal, sei lá eu. Se tiver um quintal, vai plantar alguma coisa. Põe uma luz, que é escuro lá, pode fazer alguma coisa. Né? Em vez de ficar reclamando que não consegue dormir. Se não consegue dormir, é porque está fazendo alguma coisa errada. Tá? A Gavito, ou não é Gavito Angola? Tá bom. É isso aí. Iracema Melhor. Sou Benito Bifano, minha filha não acredita em nada que eu faço para ajudá-la, ela vive comigo. Não, se ela vive com você, faz a sua parte, 10 anos eu estou com o bar. Para que eu estou obrigado a a minha filha não vive comigo? A minha filha vive comigo. Eu obrigo elas a fazer alguma coisa? Eu falo alguma coisa que eu tenho que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer. Se um dia que eles fazem, o problema é delas. Entendeu? Então deixa as pessoas livres. Mostra o que é certo, oriente e deixa ela lá. E dentro dos meios, se a pessoa tem maioridade, você pode impor normas, porque enquanto não tiver maioridade não pode fazer o que ela quer. Não pode sair a hora que quer, não pode chegar em casa a hora que quer, tem que obedecer. Se ela não obedecer, pega e entrega lá no juizado, manda ela ficar com ela lá. Tá? Faz isso. Pega e entrega, leva ela na delegacia, entrega para o delegado. Fala, a lei é esta aqui, eu não estou me obedecendo, fica com minha filha, você que cuida dele. Já que eu não posso dar uns tapas nela, porque a lei não permite. Né? De vez em quando você tem que dar uma de louco, tá? E eu já fiz isso muitas vezes, o negócio funcionou. Tá? E funciona. Porque, afinal da conta, as pessoas têm que entender que tem que respeitar os pais, até chegar à maioridade. Se depois chegou à maioridade e quer respeitar mais, que ir embora, vai voar. Voa! Vai via. O importante é prepará-las. Quando ela chegar na maioridade, ela te agradece por tudo isso.
aquela rigidez que você muitas vezes usa, porque a coisa agora está desvinculada. Como é que você vai soltar um adolescente na situação que está? O perigo que está na sociedade, está tudo desequilibrado. Como é que tu vai soltar? Como é que você vai deixar dormir sua filha fora de casa, aqui e lá? Pode até acontecer. Deixar, se você conhece a família, com o seu lugar, tome cuidado. Tá corte. Ronaldo Guimarães, minha esposa é totalmente diferente de mim. Ela não suporta o seu programa. Eu faço para ela jogar a Bíblia. Deixa ela com a Bíblia, rapaz. Deixa ela ler a Bíblia. Para de querer enfiar coisa na sua esposa. Deixa ela com a maneira dela. Não se irrita, toca o barco. Vai fazendo a língua específica. Daqui a pouco ela entra na sintonia. Importante você ter que namorar mais. Fala para ela, vamos esquecer a Bíblia, vamos esquecer a língua específica. Vamos sair para namorar, tá? Pega ela, vai se mandar para o mata dentro, por aí agora, num lugar de joia. Aqui no Brasil tem muitos lugares aí para você namorar. Só você ideia. Toma lá uns vinhos, faz uma coisa diferente. Não esquenta com isso, não. Não imponha nada para ela. Fica à vontade. Faz a língua específica. Não se modifique mentalmente. Não se irrite com a situação. Não, deixa ela com a Bíblia dela. Não tem problema. Devagarinho muda. E se não muda, quem sabe você muda. Ou ela muda. Ou daqui a pouco ela gosta mais do pastor, acaba casando com o pastor. Aí você arruma alguém que te entende, né? Pode até acontecer essas coisas, né? Mas de qualquer forma, fica na sua. Faz a língua específica, mostra para ela. Você seja uma pessoa digna, não seja uma pessoa viciada. Mostra para ela que você está encontrando alguma coisa que... Porque se ela tem ódio de mim, por que ela teria que ter ódio de mim, né? Porque o astro inferior está com ela, naturalmente. Quando você está com a luz, o astro inferior começa a criar uma série de embaraços. Né? Agora você decida, né? Ou você entra na dela, ou você fica na sua e deixa ela com a dela. Você fica com a sua. Daqui a pouco, quem sabe, os dois se encaixam e fica tudo certo. Né? Mas faça alguma coisa diferente. Respeite-a. Tá? Respeite-a. Se respeite, eu estou com o barco. Gilson Rosa, essa semana, bandido pastor estavam vendendo vinho ungido por apenas 10 mil reais o litro. O que a polícia está fazendo, meus amigos? O que a Polícia Federal, Estadual está fazendo um tipo de coisa dessa? Isso é estelionato puro. Isso está no artigo 171 do Código Penal brasileiro. Se eles quisessem, eles prenderiam esses caras. Cata o camarada lá, isso é estelionato puro. Eles vendem até uma coisa que não paga nem imposto. Se o mesmo pegasse uma garrafa de vinho e pagasse imposto sobre essa garrafa de vinho, ele não. Como é a religião, ele está dando, recebendo R$1.000 e não paga imposto nenhum. Então, meus amigos, está tudo errado. Está tudo esbalhado. Tá bom? Arrivederci. Luiz Felipe. Ô Luiz, como é que tá? Tu tá meio cabeludo aí, né? Precisa cortar o cabelo um pouco, deixar mais baixo, né? Senão daqui a pouco tu vai... Como é que a namorada vai passar a mão na sua cabeça com essa cabeleira alta? Aí tem que dar uma arrumada no cabelo para ela poder passar a mão suavemente. Muito obrigado por você. Você é meu amigo, tá? Eu te respeito muito. Você está me acompanhando há muito tempo. Rapaz inteligente. Tem muito o que fazer na vida. Tem muita coisa boa que vai acontecer contigo. Esquenta não. Se a vida se começa no reino mineral, não entendi muito bem porque temos nosso mundo de origem. Porque nós temos o nosso mundo de origem e nós começamos do infinito e marchamos para o eterno. Nós temos um mundo de origem, temos uma localidade única da onde nós viemos. Nós caminhamos para trocar de mundos para mundos. Então nós tivemos o reino mineral primeiro, depois nós passamos para o reino vegetal, depois passamos para o reino animal, e agora estamos no reino animal racional. Então, portanto, os mundos são diversos nesse infinito, nesse mundo, nesse universo infinito eterno. É preciso analisar as coisas, saber que viemos do infinito e marchamos para o eterno. E dentro desses mecanismos, precisamos sempre evoluir. E se não está conseguindo entender esses mecanismos ainda, eu também levei algum tempo para entender o que queria dizer força e matéria. Eu levei alguns tempos, quando cheguei no raciocínio cristão, até chegar a entender esses mecanismos da vida universal. Volmar Oliveira, o senhor pode mencionar meu nome na língua específica? Volmar Oliveira, o senhor pode mencionar meu nome na língua específica? Não há necessidade, porque a partir do momento que você está ligado a mim, você está fazendo parte. E na hora que você estiver fazendo a língua específica, você está recebendo o benefício. Pouco importa se eu lembrar do nome ou não lembrar. Você já está aqui. A partir do momento que você está ligado a este canal, você está fazendo parte neste momento. Então, não há por que se preocupar com isso, ok? Souza da Silva, alguém fala comigo, vai aonde?
É mulher que fala com você, vai? Vai porque ela quer ir para um lugar aí para dar umas namoradas, né? Se for homem, não vai não. Agora, a realidade do que está acontecendo é que você tem mediunidade de ouvir, né? E, logicamente, vai aonde? Pergunta para ela, onde eu vou? Você quer ir junto? Vamos junto. Faz a limpeza psíquica, fique firme, não vai ter mais negócio de vai ou vem, tá? Vai cuidando disso, vai fechando essa mediunidade, vai tocando o barco, não esquenta com isso não. São coisas, fenômenos físicos e psíquicos naturais da vida. A minha ilustre Maria Aparecida Pinheiro está sempre nos seguindo. Boa noite, seu Benito. Amei depois de subido na tarde desta luz para pessoas pobres. Ronaldo, aqui em casa, eu e meu marido Pio. Como é que é? Maria Aparecida Pinheiro. Ronaldo, aqui em casa, o meu marido pirou. Tá. Boa noite, Maria Aparecida. Tá, tudo bem. Então, é isso aí, meus amigos. Então, estamos no ar com 75 pessoas ao vivo, assistindo o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância. Muita gente, às vezes, devido à internet, uma série de coisas, deixa de assistir, ou questão de fuso horário. Aqui em São Paulo, com esse fuso horário que eles colocam, muda tudo, daqui a pouco volta novamente, aí a pessoa se perde. É uma confusão danada com esse negócio de fazer economia. Tem um fuso horário para fazer economia. Isso atrapalha muito a vida das pessoas, na parte física, de todas as formas, porque o corpo se adapta a uma situação, psiquicamente, depois muda tudo, e aí vem uma série de desequilíbrio na própria vida. Então, os políticos não entendem nada, são um bando de idiotas, sinceramente, com raras exceções, que eu preciso lascar todos eles, porque são um bando de ladrões sem vergonha, só falam com a cara de safado, eles não explicam nada. Eu faço uma pergunta para eles: se você gastou R$1 milhão para se eleger, e você em 4 anos vai receber R$1 milhão, por que você gastou esse dinheiro? Vai trabalhar de graça? É porque existe uma sem vergonha. A tua pergunta, ele responde, fica sem responder nada, fica tudo assim, né? Ninguém responde nada, está tudo beleza. Eles engasopam, enganam e vão tocando. Tá? Isso vai acontecer por muito tempo. José Marinho Pergendelli. Então, boa noite. Um espírito encarnado na Terra pode encarnar em outro planeta depois de encarnar de novo na Terra de sua jornada evolutiva. O espírito, quando encarna no planeta Terra, tem uma missão a cumprir, tem umas etapas a terminar. Tá? Ele poderá reencarnar diversas vezes no planeta Terra. E outro planeta vai reencarnar em quê? Não tem como. Ele começou a trajetória evolutiva, ele tem que fazer nesse planeta. Então ele encarna, encarna quantas vezes for necessário até fazer a evolução espiritual em corpo carnal. Em outro planeta não tem isso. Poderá ter isso, mas são outras situações, outras dimensões, mas não são dos espíritos que estão encarnados no planeta Terra. São outras dimensões e outras situações que não vêm ao caso. Nós evoluímos neste planeta. Nós temos compromisso com este planeta. Nós fazemos erros neste planeta e nós temos que consertar o nosso erros aqui neste planeta. Então, portanto, não se preocupe, não vai ter outra encarnação, outro espírito. Lá poderá trabalhar astralmente, em outras dimensões, sem precisar de corpo carnal. Tá, Gabito? Não precisa de corpo carnal em outras dimensões. Pode-se trabalhar para evoluir, mas não há necessidade de corpo. Por que você vai tanta questão de corpo? Hein? Hã? Por que está preocupado tanto com o corpo? O corpo é uma prisão, meu amigo. Não tem que estar tão preocupado. Mas, enquanto tem alguma coisa para aprender, a gente tem que vir nessa prisão. Vai fazer o quê, né? Mas, às vezes, você pode fazer dessa prisão um paraíso. Depende de que maneira você está usando as suas qualidades que estão contigo, as suas forças latentes. Seu Benito, como é o astral superior? O astral superior são luzes. Então, imagine uma luz que brilha no firmamento, isso é o astral superior. Se apresenta de milhões e milhões de maneiras. Nenhum deles se confunde com o outro. Cada um tem sua maneira peculiar. Tá? Cada um tem seu próprio perfume, cada um tem seus próprios traços, e em milhões e milhões deles não dá para confundir, trocar um por outro. Tá? Então, a luz, o estado superior são luzes, são espírito evoluidíssimo, que nós fazemos parte. Nós podemos testar no corpo carnal, mas, eventualmente, somos espíritos evoluidíssimos, porque para entender a espiritualidade na sua essência, da maneira que é, tem que ser uma alma, de uma certa forma grandiosa, para poder entender todos os mecanismos da vida e aplicá-los corretamente neste planeta. Luiz Felipe, eu fiz uma pergunta para o Gilberto no programa ao vivo, agora há pouco mencionei seu nome e foi a única pergunta que ele não respondeu. Tá aí, meus amigos, o próprio Gilberto Silva não responde nenhuma pergunta que é feita sobre mim. Eles querem, de todas as formas, anular
a minha permanência neste mundo. Inclusive, eles estão vendendo até o próprio Centro Redentor do Butantã, onde eu construí, porque eles querem que eu desapareça da história do racionalismo cristão. Mas isso não vai desaparecer. O que poderá acontecer, o racionalismo cristão desaparecer da face da terra, do que desaparecer a minha história. Porque a minha história está ligada a Luiz de Matos. Então, portanto, ninguém vai apagar a luz de Luiz de Matos deste grandioso e imenso planeta. O medo pode mistificar sem o presidente perceber? Claro, o presidente geralmente é trouxa, tá? A maioria dos presidentes do Brasil são trouxa. Eu, do espiritismo do Catecismo, sou mais trouxa ainda. O medo mistifica de todas as formas. Ele não consegue, o presidente pode perceber que ele está mistificando, mas eventualmente ele passa por cima, dá uma passada para não ofender o camarada, senão o camarada vai ficar obsedado. Porque eu estou dando uma comunicação do espírito, aí o presidente falou que o espírito não sou ganhou, aí ele entra em depressão, é capaz de se suicidar. Então o presidente inteligente percebe e deixa a coisa para lá. Ele poderá mistificar se depende das suas condições psíquicas, dependendo da intensidade dos seus pensamentos, daquilo que ele fez durante o dia. Eu já fiz muito teste, e peguei muito deles que, na hora, eles colocavam na comunicação aquilo que se passou com eles durante o dia. Certo? Então, poderá acontecer. Não deveria, mas acontece. José Alcides, amigo, que é assistente de dedinho positivo, é o mínimo agradecimento sobre mim. Ok. O problema de colocar um dedo positivo é uma maneira de agradecer, é também aquela joinha, aquela coisa que isso ajuda, né? Até essas coisas na internet eu não sei, não entendo muito bem como é que é, o que é, o que seria, mas se fizer aquela parte, aquele dedo lá, a joaninha, não sei como é que funciona, isso ajuda propriamente ao próprio canal. E depois que nós fizemos o programa ao vivo, no sábado passado, já tem mais ou menos 400 pessoas acabaram sendo nossos seguidores, porque eles viram ao vivo como é que é feita a alimentação específica, como é que pode ser feita, porque nós precisamos, dentro do possível, treinar as pessoas, quando aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade para isso, né? Mas isso pode ser feito em todas as partes do mundo. Então, futuramente, quando tiverem pessoas que estarão capacitadas, que aprenderam realmente o mecanismo da vida espiritual, eles podem fazer essas reuniões em qualquer parte do mundo, não tem um lugar fixo para isso, não precisa criar um templo, mas dentro de um grupo familiar, um grupo de amigos, em vez de você fazer um grupo de amigos e fazer coisas erradas, ficar brigando, ficar achando quem é mais bonito, que tem roupa melhor, que tem um cara melhor, vocês se juntam e fazem uma alimentação psíquica, isso pode ser feito. Então tem muita coisa boa que a gente pode fazer nesse mundo. Nós precisamos ser verdadeiros, precisamos ser espontâneos para divulgar a espiritualidade. Amiga, assistente, vídeo positivo, está muito bem, estou aqui perto de Jorge Rudes, no Rio de Janeiro, você disse que coisa tá feia aqui, acho que eu vou pro Butantã. Não vem pro Butantã, não. Fica aí, se você está perto da Jorge Rudes, você vai lá e frequenta a oração do cristão lá. Não tem nada a ver com aquilo que eu falo dos centros dirigentes, tá? O Oração do Cristão hoje é a única instituição séria que trabalha dentro da espiritualidade, lá se pratica a limpeza psíquica, embora já devia estar mudando o sistema da maneira que se faz, porque eles usam o sistema de 100 anos atrás, de 100 anos que já se passaram, e a situação do mundo mudou. Dificilmente os dirigentes dessas instituições andam na rua, andam vendo o que se passa, eles continuam com as ideias ainda atrasadas, ultrapassadas, o mundo mudou. Então, conforme o mundo muda, você tem que mudar a maneira de fazer as coisas, e é isso que esse canal está se proposendo a fazer, com as intuições do astral superior, com as intuições do Luiz de Matos, dos grandes mestres da humanidade. Humildemente nós nos curvamos e somos um verdadeiro, vamos dizer assim, soldados no aprendizado e na divulgação desses grandiosos ensinamentos. Carla Machado. Senhor Benito, boa noite. Meu pai foi militante do racionalismo cristão, desencarnou em 1 de 3 de 2017, sentimos muito sua falta, evitamos tristeza. Durante as redações, penso nele, estou prejudicando sua evolução? Não. Não há problema nenhum. Isso desencarnou agora no mês de março, faz pouco tempo, é uma relação que amizade entre pai, irmão, marido, mulher, filho, etc, etc, quando essa amizade é verdadeira. Agora, dependendo, tem alguns casos aí, quando a pessoa desencarna, essa amizade se rompe de uma vez, porque vai ter que, em outras situações, consertar isso. Mas as amizades verdadeiras permanecem. Logicamente, um pai, uma mãe, alguém da família desencarna, a gente lembra. E na hora de fazer as gradações, pode fazer as gradações, eventualmente você pode dizer, pelo espírito do fulano e tal, você fala o nome, e você faz a radiação, e se ele eventualmente estiver no planeta Terra, ele vai embora. Do contrário, tem que se preocupar muito com ele. Pensa ele com carinho,
lembra das coisas boas que ele fez, lembra das oportunidades que ele te deu para você ter reencarnado neste mundo, para você se encontrar nesse ambiente, porque na realidade a reencarnação e a procriação é uma das coisas mais fantásticas da vida. Se não houvesse isso de forma responsável, como é que seria o mundo, né? Então isso é uma coisa que deve ser valorizada, não tem como dizer que não. Agora, muitas pessoas inventam que para você reencarnar tem que ser o homem, a mulher, casada no cartório, casada no civil, casada no religioso, que tem que obedecer muitas regras, não tem nada disso não, isso é tudo conversa para poder dormir. O homem e a mulher, enquanto estiverem se amando, estão unidos, pelo sentimento dessas formas, há a procriação, dependendo, quando há descuido, que aí entra os espíritos do ação inferior, que um dos casais, eventualmente, se desequilibra, aí o casamento vai para água abaixo, tá? Aí não tem como dizer, vai consertar. Aí começa as ofensas, acaba um agredindo o outro, por palavras, materialmente falando também. Então é preciso ter muito cuidado para não se chegar a este ponto. Muitas pessoas casam e logo em seguida pensam, se não der certo, já separam. Tá? Então não é por aí. Então não casa. Então não casa. Se não está preparado, quando casa, deixa a coisa rolar. Muita gente vive lá 10 anos, 15 anos, 5 anos, depois casa. Depois que casa, 3, 4 meses depois já está separado. Por quê? Porque ele satisfez uma fantasia, que ela queria casar no cartório, ela queria casar na igreja, queria um monte de gente vendo ela casar, porque tinha que beijar a nova, tem que beijar o noivo, Isso é uma fantasia que está na cabeça das pessoas. Aí, quando você cumpre essa fantasia, os casais se separam. Tá? Pura e simplesmente é isso. Quer explicar mais alguma coisa? Não, deixa para outro dia. Maria Aparecida, tem uma amiga, me chamou para ir na sede de oração cristã, em Santos, moro na cidade do lado, e estou muito afim. Claro, vai lá. É na rua, Avenida na Costa, número 35, lá em Santos. É na costa, bem lá na frente, tá? Começa na praia, essa rua, e termina lá, bem lá em cima, tá? Vai lá, não tem problema. Começa às 8 e termina às 9 a sessão. Inclusive lá o presidente lá da casa lá de Santos, é o Dr. Faria, que eu encontrei com ele lá em Cuiabá, só que ele não teve a postura de me cumprimentar, porque ele é um camarada importante, ele é médico, ele é o presidente do racionalismo cristão da casa matriz que era matriz, em Santos, ele fala muito bem, é um rapaz inteligente e tal, mas é muito orgulhoso, né? Um dia ele me chamou, o negócio levou umas burdoadas aí pelo e-mail, né? Porque eu não guardo coisa, né? Aí o Gilberto falou para ele, cala a boca, não mexe com o Benito, porque o Benito é muito porco, né? Quando ele começa a falar as coisas, importaia tudo. Aí ele calava a boca e não falou mais comigo. Quando eu estive em Cuiabá, que eu cumprimentei o Gilberto, bateu um papo lá sobre o assunto, aí ele ficou quieto lá, ele estava lá, eu sabia que era ele, mas ele ficou lá, não me cumprimentando não. Por quê? Se ele fosse um racionalista de verdade, como ele disse que é, autêntico, fosse um espiritualista, ele vinha me cumprimentar. Qual é o problema? Então é isso aí, meus amigos, tem muita água que está rolando embaixo da ponte, ninguém sabe tudo o que está rolando. Querida Marcos e Benito, eu gosto de fazer as lembranças psíquicas junto com o senhor. Nos seus vídeos eu serei assistida para entrar Tá bom. Pode fazer junto, pode fazer sozinha. O certo é para você aprender, faz sozinho. Agora, se você sentir bem fazendo junto, faça. Problema nenhum. Tá? Tudo tem sua função. Mesmo que você não fizer, que ficar assistindo meus vídeos, a lembrança psíquica vai se processar junto com você no momento que você está assistindo. Tá? Isso aconteceu com muitas pessoas, mas eu aconselho a própria pessoa aprender a fazer ela mesma. Aqui é o Dr. Fritz, que faz cirurgias espirituais, Ronaldo de Guimarães. Dr. Fritz é uma invenção inventada pelo espiritismo ou pelo kardecismo. Vocês se lembram da época do Zé Aragão? Zé Aragão operava com o nome que usava o Dr. Fritz para operar pessoas com a faca. Tirava os olhos lá, enfiava, cortava pedaços, fazia que cortava e tal. O Zé Aragão acabou morrendo de um desastre em Congonha do Campos. Aí apareceu um outro idiota lá em Recife, um deputado, também se tornou médico, disse que ele estava operando com o Dr. Fritz, acabando sofrendo sendo assassinado. Quando eu comecei, que estava no espiritismo, que aconteceu a época do Zé Aragão, eu estava no espiritismo, numa mesa branca lá, aí tinha uma senhora metida a receber espírito, disse que a partir daquele dia ela começou a receber o Dr. Fritz. Então são coisas que a pessoa inventa, porque o Dr. Fritz metido operador, quando é uma coisa que fosse propaganda, poderiam falar que o Cristo que estaria fazendo operação, qualquer nome, né? Eles inventam o nome lá e começam a falar bobagem. Não tem nada de Dr. Fritz, não é bosta nenhuma, isso aí são espíritos do ação inferior que ficam perturbando os seres encarnados, idiotas que não raciocinam nem com sistema nenhum. Vadeir Tavares, a pessoa que tem pobreza espiritual demora mais tempo para melhorar com a limpeza psíquica.
a pobreza espiritual, ela permanece enquanto a pessoa se permanece na pobreza espiritual. A partir do momento que você começa a limpeza psíquica, você muda. Você muda tudo. Então, logicamente, você começa a adquirir uma riqueza espiritual, e você vai estar em consonância com essa riqueza espiritual, e vai crescendo. Aquilo que não entendia hoje, vai entender amanhã. O que você não entender amanhã, vai entender depois da manhã. Você está num campo de aprendizado. Então, quando você começa com a limpeza psíquica, você começa um outro campo, uma outra sintonia de aprendizado. E você vai aprendendo dia a dia, se você permanecer nessa sintonia. Vai ter sempre problemas, vai ter altos e baixos, vai ter sofrimento, vai ter uma série de coisas, mais ou menos você está fazendo a sua parte de forma harmoniosa, está cumprindo com os seus deveres, viram muitas pedras no caminho, você aos poucos vai tirar essas pedras no caminho, vai passar por algum sofrimento por uma questão de próprio livre-arbítrio, não seria aquele sofrimento que diz que tem que sofrer para evoluir, isso é pura mentira, não existe um tal de karma, tal de coisa, apenas existe um aprendizado. Então, o aprendizado é através da limpeza psíquica, através de práticas meritórias, através do esforço próprio, através de fazer algo que você beneficia você mesmo e acaba beneficiando outras pessoas. Se você ficar inerte, não fizer nada, vai viver. Vai viver. Por simplesmente vive, nasceu, vai vivendo e morrer. Fica a mesma coisa. Aí volta em outra vida e vai fazer tudo aquilo que você não fez. Se não fez novamente, volta em outra e vai tocando. Em outra vida não, em outra reencarnação. Boa noite, os espíritos astral superior não protegem gente? Eu fiz um vídeo hoje que eu falei que os espíritos não protegem ninguém, tá? Mas é um simbolismo. Porque se nós fazemos as coisas certas, não é uma proteção que nós vamos receber, é algo que nós temos direito. Então, eles não estão nos protegendo, eles estão nos dando aquilo que nós merecemos. Então, nós precisamos mudar essa sintonia de ficar apegadas. Quando você começa a pensar que o espírito superior vai te proteger, você está criando uma muleta. Então, se te acontece alguma coisa, você vai entender que o espírito superior estava te ajudando naquele momento. Mas não quer dizer isso. Pode até acontecer coisas desagradáveis para você. Mas o astral superior, a partir do momento que você está numa sintonia, ele estará sempre junto de você. É que ele não pode evitar muitas coisas, devido ao livre-arbítrio que você aplica. Se você fez a limpeza psíquica, você fez a limpeza psíquica, está limpo psiquicamente, está beleza. Aí daqui a pouco você, vou fazer uma fezinha na loteria, vou jogar o número para ver se eu ganho. Pronto, você já se ligou aos espíritos do astral inferior. E, logicamente, o astral superior se afasta. Então, assim são os mecanismos. Então, por isso que o astral superior não pode fazer nada, desde que você não o permite. Se você o permitir, eles te ajudarão naturalmente, mas é uma coisa diferente do que você imagina. O astral superior não dá muleta para ninguém. Este canal tira as muletas de todas as pessoas dentro desse trabalho grandioso. Não precisamos de muletas. Não somos. Muleta precisa da pessoa que precisa para estar andando ou se rasteia, alguma coisa, isso é coisa física. Mas espiritualmente, nós podemos estar com a mente limpa, fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, não prejudicar o semelhante, e tocar a vida, né? Então, por que devemos nos preocupar que os espíritos do astral superior irão nos proteger? Você fez a limpeza psíquica. Você está em sintonia com o astral superior. Neste momento, no momento que você está fazendo a limpeza psíquica, uma força poderosa te envolve. Não é uma proteção. É algo que você merece, que você está recebendo, porque está fazendo jus a isso. E se você permanecer com os seus pensamentos, com os seus atos, de forma correta, essa força universal permanece junto de você, naturalmente, mantendo o ambiente limpo, ela estará te ajudando. Mas é a maneira diferente de pensar, como muitas pessoas pensam, que o astral superior vai ser um ponto de guarda, vai ficar na sua porta, para tomar conta da sua porta. É bem diferente daquilo que se imagina da religiosidade, uma coisa diferente. Então, na realidade, nós não precisamos de proteção de ninguém. Nós nos protegemos através dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são limpos, são verdadeiros, nós estamos ligados à força criadora. E automaticamente, o que seria de ruim, que deveria acontecer, não acontecerá. Então não é uma proteção. É algo que você está merecendo. Ha capito? Muito bem. Infelizmente, certas posições deixadas as pessoas com um ego elevado, que se acham melhor do que outras, infelizmente está acontecendo no RC porque não estão estudando ou entendendo o que Luiz de Matos deixou perfeitamente. Maria Aparecida, São Benito, tem conhecimento daqueles fenômenos que sai coisa de dentro do algodão. Seria verdade? E nós sabemos aquela coisa e tal. É tudo invencionista. Eles são verdadeiros mágicos. Tá? Eles fazem mágica. Tá bom. É possível viver sem se casar ou morrer
com outra pessoa. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu perguntar a pergunta aqui que é meio complicada. Deixa eu ver se eu consigo entender que eu sou. Nike Costa. É possível viver sem se casar ou morrer com outra pessoa? Não entendi bem o que quer dizer. Se é possível viver sem se casar, claro. Por que tem que se casar? Você pode viver com outra pessoa sem se casar. Pura e simplesmente. Principalmente no Brasil. Que as leis brasileiras hoje asseguram o direito daquilo que se adquire entre o casal durante os seus 5 anos. Mas até menos, tá? A lei brasileira ela é muito sábia nesse sentido. Então, você pode viver com uma pessoa. E casar o quê? O que é casar? Casar é você ficar com uma pessoa fala. A pessoa mora com uma pessoa há muitos anos, vive com uma pessoa há muitos anos, tem filha e diz que não são casados, são namorados. Tá aí. Isso é um problema deles. Dizer, mas a partir do momento que você está junto com uma pessoa, na mesma casa, convivendo maritalmente, são marido e mulher. Bom, pura e simples. Então pode ficar a vida inteira sem casar, que é ótimo. Porque se você vai casar, acaba separando. Tá? Não se preocupa não, toca o barco. E vai. Aí se não der certo com uma, vai uma outra, vai tocando o barco. Não tem que esquentar muito não. Ficar muito apegado em tranqueira por aí. Tá? Felipe, as pessoas com deficiência mental, chamadas de pessoas especiais, estão em sua evolução, temos pessoas especiais, isso é boa, né? Nesta encarnação são pessoas que têm mais sensibilidade incorpórea. Tem muitos espíritos que estão em corpos deformados, em corpos com defeito, que são tidos como pessoas especiais, isso é uma maneira carinhosa de se dirigir. Na realidade são pessoas com defeitos físicos, né? Mas para nós jovens nessa situação, talvez daqui a 5 mil anos, ou daqui a 10 mil anos, não sei, talvez não se resolva indefinida a coisa, porque não é fácil os seres humanos se educarem para ter filhos, para ter a reencarnação responsável, para ter filhos sadios. Não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em despejar sua gororoba lá, e a mulher muitas vezes está se deixando usar como se ela fosse uma privada. Eu não sei como é que as mulheres estão deixando ficar tão esculachadas dessa forma, elas vão trocando de homem para tudo quanto é lado. Como elas fossem uma privada, estão sendo usadas toda direta, deviam ter mais dignidade, e mesmo o homem vai pegando e enfiando em qualquer buraco por aí, né? Tanto é que existe a própria sodomia, que é uma sujeira desgraçada. Os seres humanos deviam ter mais responsabilidade. Nós precisamos falar francamente, porque afinal da conta, nós somos espírito encarnado, temos responsabilidade, não podemos ver feito idiotas. Ao menos os animais não fazem a besteira que o homem faz, que o ser humano faz, o homem e a mulher. Então é preciso pensar um pouco com as coisas, né? Porque o homem, dentro da sua insensatez, da sua estupidez, ele usa a mulher a torta indireta. Ele pensa que é uma privada, que ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, para despejar suas imundícies. E a mulher, às vezes, o permite. Por uma situação material, não. Né? Então é isso aí, meus amigos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O telefone está tocando, não vou atender nada. Deve ter alguém atendendo, não sei, possível. Não, muito bem, esse negócio foi diferenciado. Tá, muito bem. Então, tudo está ligado às vidas passadas. Está ligado à vida passada, coisa nenhuma. Vai deixar a vida passada para está passada. A vida é presente. Você traz de vida passada os aprendizados que você aprendeu. Se você em vida passada foi uma bosta, nesta vida vai ser uma bosta e meia, se bobear. Daí isso é a realidade. Não é que está ligado à vida passada, é que você tem que aprender a mudar. Se você não quer mudar nesta vida, na outra vida vai ser a mesma porcaria que você era nesta. Então você tem que mudar. Não tem como ser diferente. Então a pessoa se liga à vida passada, que geralmente ele quer saber da vida passada, ou faz regressão, etc. Porque na vida passada ele foi melhor. Ele quer ser uma rainha, foi um rei, foi um chupacabra, um cara que chupava a bola não sei onde, lá na Coxinchi. A realidade, meus amigos, precisamos ser mais realistas. Vida passada está passada, já foi, é um aprendizado que foi. A vida é aqui, agora. O que eu faço da minha vida agora? Você não está sabendo. Você agora está sabendo o que é uma vida, o que é a vida, o que a vida tem que fazer. Se você está dando uma de Miguel, não está escutando nada, não quer escutar, o problema é seu. Eu estou, dentro dos meus vídeos, está claro exatamente o que o ser humano tem que fazer agora, não tem que ir para a vida passada, não. E muita gente fica doente e diz que é vida passada. A pessoa fica doente, tem sofrimento porque é vida passada. Não é. Isso é atual, com o uso que o ser humano faz do livre-arbítrio. Você pode ter uma vida que é um paraíso nesta vida, se você fizer a coisa correta. Mesmo que você tenha sido um criminoso em outra vida, tá? Mesmo que você tenha sido uma pessoa salafrada, sem vergonha, vigarista, o que for, nesta vida você pode fazer da sua vida um paraíso. Você pode mudar a sua vida a hora que você quiser. A partir de agora, ou já, ou depois. Você que escolhe. A inteligência é a única maneira de dominar nosso sentido. Tá? Obrigado por suas palavras, importante nas mulheres grávidas. Muito bem. 59 minutos é... Mamma mia, mas como passa o tempo? Esse camarada fala bobagem o dia inteiro. O programa inteiro eu fico falando bobagem, olha, o tempo passa. Tem que falar tanta coisa boa, acabei não falando.
Como é que pode ser uma coisa dessa? Vamos fazer a medicina, tá? Que é a maneira mais importante do programa, que é levar para o mundo de origem essas almas desencarnadas que estão te atrapalhando outras pessoas, e deixando o seu ambiente limpo para você ter um sono reparador, para se preparar para o cumprimento do seu dever no dia de amanhã. Tá bom? Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certo do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz de fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos de irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos de irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos de irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Que tenham todos uma boa noite, um bom descanso, como de costume, com todo respeito. Namastê.